Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Mais um dia aqui na casa do Senhor, tendo a oportunidade de estarmos juntos em comunhão, buscando a face do Senhor, amém? Abra por favor a sua Bíblia. Gostaria de falar sobre o tema Ovelhas Desgarradas, amém? Ovelhas Desgarradas. O texto está lá em Mateus. Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, podendo dedicar esse tempo para louvar, para orar, para buscar, Pai, a Tua face e para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra, aprender mais de Ti. Estamos aqui porque reconhecemos que precisamos aprender mais de Ti, Pai, que precisamos aprender com o Senhor todos os dias, porque o Senhor é aquele que nos guia no caminho. É o Senhor quem nos guia em toda a verdade. E nós queremos, Senhor Deus, dedicar a nossa vida de tal maneira que ela tenha grande valor nessa terra, em nossa geração. Por isso não queremos perder tempo. Queremos aprender com a verdadeira sabedoria que vem do Senhor e viver nesta terra de tal maneira que te honre, que te represente e que seja uma bênção para outras vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós nos apresentamos como uma oferta ao Senhor nessa manhã. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e faça em nós e através de nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui, diante desta palavra que o Senhor Ele tem para nós. E algo que eu recebi do Senhor, que eu tenho meditado em relação, inclusive, a entender por que o mundo está do jeito que está. Por que as famílias, muitas, a maioria, está do jeito que está. Porque nós vemos tantas e tantas pessoas sem rumo, sem direção, e muitas vezes passando isso adiante. Famílias muitas vezes desestruturadas, pessoas cada vez mais cheias de coisas na cabeça, tanta coisa, tanta correria, tanta dificuldade, tanta pressão e tanta opressão que nós vemos no mundo que nós vivemos hoje. E algo que para mim tem vindo da parte do Senhor com uma explicação do porquê que as coisas estão desse jeito, por que o mundo está desse jeito, por que tantas pessoas desvirtuadas, sem valores, passando por cima dos outros, um mundo cada vez mais frio no amor, que é inclusive um dos sinais do final dos tempos, que o Senhor Ele também nos disse, nos alertou na palavra. E esse texto aqui, então, que nós lemos, ele nos traz aqui a razão, muitas vezes, das coisas estarem do jeito que estão. Que é o seguinte: Jesus, ele olha para a multidão e ele tem compaixão dela, porque ele consegue enxergar a causa. Muitas vezes, irmãos, nós acabamos não enxergando dessa forma, muitas vezes, as pessoas, e criamos, às vezes, um ranço ali, uma birra, como que colocando a culpa que ela está daquele jeito porque a culpa é dela, porque ela é assim, porque se ela tivesse escolhido melhor ela estaria numa outra situação, porque ela é problemática, porque ela é chata e tal.
Mas a verdade, irmãos, é que se nós enxergarmos como o Senhor enxerga as pessoas, Ele vai enxergar a causa que está por trás daquela pessoa viver assim ou dela estar naquela situação. E a causa é essa que o Senhor ele aponta nesse texto. Ele teve compaixão delas porque Ele não viu ali apenas pessoas com problemas e querendo se apoiar em outros, querendo favores. Mas o Senhor ele enxergou que elas andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas abandonadas, ovelhas que não tiveram referência, que não tiveram norte, que não tiveram alimento. O que é o que um pastor ele faz? Dentre outras coisas. Pastor de ovelhas, né? O normal, ovelha, animal. Pastor, ele é responsável em dar pastagem, que é o alimento. O pastor, ele é responsável por conduzir. O pastor é responsável por corrigir. O pastor é responsável por dar suporte. E quantos irmãos em nossa geração, filhos e filhas que não tiveram isso em suas vidas? Não tiveram. Não tiveram alguém como uma boa referência. Alguém que deveria estar ali para suprir todas essas coisas que um pastor ele deve suprir para uma ovelha. E isso certamente tem sido a causa de muitas e muitas vidas frustradas que nós encontramos no caminho, na vida. Pessoas em muitas dificuldades. Dificuldades na emoção, dificuldades no espírito, no espiritual, dificuldades na vida, né? E o que o Senhor ele quer trazer para nós, igreja, é justamente essa visão, para que nós possamos enxergar isso da maneira como Ele enxerga e, ao mesmo tempo, nos apresentarmos como resposta a essa oração que Ele instruiu os discípulos a fazer, de rogar ao Senhor da seara que enviasse ceifeiros, que enviasse referências, que enviasse pastores para apacentar tantas e tantas ovelhas que estão desgarradas e errantes pela vida, sem rumo, sem direção. Eu participei de algumas situações recentemente onde eu pude observar ali realidades diferentes, realidades distintas em lares, em famílias, onde houve ali um homem que se posicionou tanto para trazer ali o alimento, a provisão física, material para sua casa, para sua família, que é fantástico. Um homem que já tem essa consciência, que é um pai presente, que assumiu a bronca de ficar na família, de cuidar da sua esposa e dos seus filhos, já tem, com certeza, grande mérito, apesar de que isso nada mais é do que o nosso dever. Mas, nos dias de hoje, aquele que aceita pagar o preço, de se sacrificar, de ser fiel ali à sua esposa, e ele também, né, que vai envelhecendo, o tempo vai mudando, mas você se mantém firme ali na sua casa, assumindo o papel de marido, de pai, já tem louvor, já há louvor nisso, com certeza. Mas é o pai que teve ali um despertamento espiritual e tem a consciência de que, além da provisão material, ele também é responsável por levar a provisão espiritual para sua casa. Um homem de Deus que é um homem de oração, um homem que tem compromisso com o Senhor, que se levanta, que leva os filhos na escola bíblica dominical, que se dispõe a investir em sua família espiritualmente também, que leva a palavra de Deus para dentro da sua casa, que ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Nós vemos, irmãos, que não é perfeita a família, mas que é diferente. É uma família estruturada, é uma família onde os valores são muito fortes, sabe? Você vê ali que os filhos fazem questão, né, de seguir ali o ensino, de procurar bons cônjuges, de serem boas mães, bons pais, trabalhadores, tem referência, tem exemplo. E é lindo quando nós vemos uma reunião festiva, onde há famílias assim, onde não há necessidade de que na oração seja o pastor da igreja, ou seja o diácono, mas o próprio pai, como referência espiritual, ou o avô,
ele vai lá e faz a oração e todos são tocados. A família é tocada porque ali é uma oração que há um valor, há um peso de valor, porque é uma pessoa honrada, uma pessoa que se dispôs a pagar o preço de formar a sua família, não só intelectualmente, não só aqui materialmente, mas também espiritualmente, gerando famílias saudáveis, filhos ensinados no caminho do Senhor. E quando nós não temos isso, quando uma família não tem referência, um pai que foi embora, ou um pai ausente, presente, ele está ali, mas não está, ou que não tem essa consciência espiritual e não tem consciência dessa responsabilidade que ele tem para levar para sua casa, nós vemos que tanto a esposa como os filhos, eles são prejudicados. Eles perdem um pouco o norte, porque o cabeça é o homem. Deus colocou o homem como cabeça e sacerdote do seu lar. E quando isso não acontece, nós temos então muitos desdobramentos negativos, né? Filhos que não têm referência, dificuldade em encontrar uma carreira profissional, dificuldade em se relacionar com Deus, dificuldade em se relacionar com a igreja, dificuldade em entender a sua identidade e viver o seu chamado na parte do Senhor. Nós vemos muitas dificuldades, aí os valores vão se distorcendo e o mundo, com esses valores distorcidos e corrompidos, ele está de braços abertos para abraçar essas ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm norte. E aí o inimigo ele se aproveita dessas vulnerabilidades e se apresenta de várias formas, até como um anjo de luz, aparentemente, para tragar essas ovelhas e levá-las para caminhos tortuosos, porque são ovelhas que não têm pastor. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu quero deixar claro que aqueles que não tiveram esse despertamento, homens, servos, não é, a intenção dessa ministração não é nós colocarmos a culpa neles, tirar a culpa da pessoa, que ela é assim, agora colocar a culpa no pai. A culpa não é dela por ela ser problemática, agora a culpa é do pai. Não. Como eu disse, é uma coisa que muitas vezes é transferida de geração em geração. Talvez esse pai que hoje não tem essa consciência, ele também é uma ovelha desgarrada, que não teve um pastor, uma referência espiritual verdadeira na sua vida, que apontasse o caminho, que revelasse Jesus a ele. Então é uma coisa que está acontecendo de geração em geração. As guerras roubaram muitas vezes os homens de dentro de casa, as guerras que houveram no passado, o trabalho extenuante que temos hoje em dia, metas e mais metas e mais metas, e o homem chega já com a cabeça daquele jeito em casa, não tem força, não tem energia para nada. O que nós precisamos é ir aos pés do Senhor, irmãos, porque Ele tem luz e salvação para nos salvar de todas essas coisas, de todos esses enganos, e nos colocar no lugar onde nós fomos chamados, dentro de casa, como sacerdotes, mulheres sábias que edificam seu lar, protegendo, cercando o marido ali, cercando o esposo para que ele seja uma cabeça boa dentro de casa. Vocês lembram daquela passagem onde Moisés, tendo ali a unção de Deus, a autoridade de Deus, quando ele levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Então, se colocaram ali do lado de Moisés, um à direita e um à esquerda, e seguraram ali as mãos para que ficassem acima. Ele sozinho não conseguia, mas ele tendo suporte, ele conseguia exercer autoridade. A mesma coisa dentro de casa, esposa. Se você ter sabedoria, você vai entender isso e vai fazer de tudo para ser um bom suporte para o seu esposo, exercer a autoridade que Deus deu a ele e não a você. Deus deu essa autoridade do comando do sacerdócio para o homem. E a mulher sábia é a mulher que prepara tudo para que o homem possa estender essa mão de autoridade e abençoar a sua casa, porque ela será abençoada. Será mulher virtuosa, será mulher honrada. Verá os seus filhos bem-aventurados, porque o homem, o cabeça, está assumindo o seu papel como pastor na sua casa. E os filhos vão crescer na graça, na estatura, na sabedoria, verão no pai o exemplo. Mas a mulher tem um papel importantíssimo nisso tudo, porque a mulher, muitos no mundo têm até ditados que dizem isso, que a mulher levanta o homem ou ela derruba o homem, não é isso? E é verdade.
Né? Tem outro ditado que fala que por trás, isso é o mundo que fala, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, a gente fala que é sempre ao lado, né? E é ao lado mesmo, é o suporte. O homem é a cabeça, mas se não tiver uma coluna, se não tiver o corpo, a cabeça cai. Então a mulher tem um papel importantíssimo. Então nós veremos famílias estruturadas, irmãos. E o que é necessário para que haja esse entendimento, né? A gente olha para as ovelhas e muitas vezes essas ovelhas desgarradas, e ao contrário do Senhor Jesus, que viu elas como ovelhas desgarradas, nós criamos uma expectativa desproporcional. Nós às vezes queremos que as pessoas que não nasceram de novo, que não tiveram um encontro com o Senhor, vivam como santos. E isso é impossível. Nós queremos que as pessoas que não nasceram de novo não pequem. Mas isso é impossível. Se nós não nascermos de novo, irmãos, nós não veremos o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim, lá em João 3:3. João 3, versículo 3 diz assim, Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não tem como nós esperarmos das pessoas que não nasceram de novo, que não tiveram ainda esse encontro, não viver essa entrega, não confessar o Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta a gente querer esperar neles que vivam uma vida sem pecado, que não vivam conforme o mundo muitas vezes ensina. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas e fazer a nossa parte para contribuir para que elas se aproximem cada vez mais do Salvador. Não tem como exigir santidade sem novo nascimento. O que você precisa, eu e você, fazermos é sermos cooperadores do Espírito Santo para aproximar essas pessoas do Salvador. E a partir do momento que elas terem um encontro com Jesus e nascerem de novo, o Espírito Santo vai tratar com eles. Assim como foi conosco. Eu tenho sido confrontado, porque às vezes você, sem perceber, você se afasta. Quando na verdade o Senhor quer que você se assente. Claro que você não vai se assentar na roda dos escarnecedores para escarnecer dos outros. Mas você vai se assentar com os pecadores, como Jesus se assentou com os pecadores. E ali, ele foi luz. E o Senhor tem nos chamado para isso, irmãos. Para nós nos aproximarmos mais dessas ovelhas desgarradas e errantes. Para que nós possamos apontar o caminho para eles. Que, apesar de eles não terem tido um pastor aqui na terra, existe um pastor que está pronto para conduzi-los no caminho da vida. O bom pastor, o grande, o melhor, o maior de todos, o bom pastor, que é o Senhor Jesus. João capítulo 10, versículos 9 a 11 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse pastor, ele deu a vida por você. Ele se entregou numa cruz para que você tivesse novamente um relacionamento com Deus pelo seu sangue. E ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia para que agora ele seja o seu pastor. Ele seja o meu pastor. Ele venha agora nos dar a vida e a vida com abundância que ele sempre sonhou desde o início. Deus sempre sonhou isso para o homem, mas o homem se afastou, o homem se separou, mas Jesus veio para unir novamente. Jesus veio para restaurar todas as coisas que haviam sido perdidas. E assim, meus irmãos, nós temos referência, nós temos direcionamento, nós temos suporte, nós temos encorajamento e consolo em saber que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor, o nosso pastor, Ele está conosco todos os dias. Nós não estamos desgarrados e errantes. Nós agora temos um alvo, nós temos um norte, nós temos um pastor. E mais do que isso, o Senhor nos chama para que Ele possa fluir através de nós e Ele possa apacentar outras ovelhas. Que Ele possa trazer esperança, referência e vida para outros que estão perdidos. No versículo 16 de João 10 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor.
Aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos apresentar diante do Senhor. Muitas vidas estão aí fora, sem falar muitas vezes, mas gritando. Suas almas gritam por socorro. Eles querem acertar, mesmo errando. Mas o desejo do íntimo do ser humano é acertar. Ninguém quer viver errante, ninguém quer viver perdido, ninguém quer fazer bobagens que prejudicam os outros. Mas elas gritam: o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Quantos conselhos, irmãos? Muitas vezes nós precisamos em momentos decisivos em nossas vidas. Para nós que estamos aqui nos alimentando é difícil. Imagina para aqueles que não têm tido isso, que não têm recebido desse alimento que nós temos recebido, esse alimento espiritual que nos traz vida, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo habitando em nós. E nós muitas vezes queremos dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer direito. Queremos exigir do outro, do vizinho que não conhece Jesus, que não fale palavrão, ou daquele menino jovem que está na esquina usando droga. A gente fica bravo, né? Por que eles ficam fazendo isso? Quando que eles nem nasceram de novo. Como nós podemos exigir isso deles? E ao olhar para a minha vida, muitas vezes eu fazia coisa muito pior do que daqueles que hoje você, na carne, já fica: nossa, mas será que você realmente é melhor do que eles? Será que eu sou melhor? Não. A diferença, irmãos, é que a misericórdia de Deus nos alcançou e nós nascemos de novo. Nós tivemos uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus germinou dentro de nós até o ponto em que nós nascemos de novo. E é isso que nos trouxe a mudança, a transformação. É a presença de Deus em nós que nos ajuda a vencer o pecado, a vencer a carne, a sermos aperfeiçoados a cada dia. É a presença do Senhor, é o Espírito Santo em nós que nos proporciona viver isso. Então não exija dos outros algo que eles não podem fazer. Isso é desleal, isso é incorreto, isso é injusto. Então, em nome de Jesus, que você possa entender a missão para a qual você foi chamado, de buscar e salvar as ovelhas desgarradas e apontar o pastor, apontar para elas o caminho, apontar para elas a porta, apontar para essas pessoas que há esperança. Não simplesmente começando, irmãos, em querer mudar e corrigir as pessoas. Para de falar palavrão, para de fazer isso. Não, irmãos, não vai mudar, não vai conseguir. Primeiro leva ela para Jesus, como ela está. E aí quando ela for ouvindo a palavra, quando ela for descobrindo o plano que Deus tem para ela, o plano de Deus é irresistível. Quem descobre o plano que Deus tem para a sua vida nunca vai querer trocar por aquilo que o mundo tem para oferecer, nunca. Aquele que conhece o plano revelado de Deus para a sua vida, nunca vai escolher o mundo, porque o plano de Deus é muito melhor e muito maior. Eu falo nunca, irmãos, é mal dizer, eu sei que há pessoas que mesmo conhecendo, preferem as riquezas, as famas, aquilo que o diabo oferece. Mas falando de um modo geral, se todos tiverem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e conhecerem o plano que Deus tem em sua vida, certamente vai querer muito mais do que a vida de pecado que ela leva. E quando ela vai descobrindo o plano, quando ela vai deixando o coração dela ser cheio da palavra, do conhecimento e do amor de Deus, ela vai chegar nesse lugar onde ela vai nascer de novo. E a partir desse momento em diante, é o próprio Espírito de Deus que vai ensiná-la de dentro para fora. As leis, os mandamentos, elas vão ser escritas na tábua do coração. E aí não vai ter necessidade que alguém fique falando: olha, você tem que fazer aquilo. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai corrigir aquilo que ela caminha de forma tortuosa. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ezequiel capítulo 11, 19 diz: e lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Como é que você pode querer que alguém obedeça os mandamentos de Deus, tendo um coração de pedra? O que aconteceu com as pedras ali que foram escritas as leis, que Moisés descendo do monte e as pessoas ali adorando o ídolo? Ele quebrou as tábuas ali, as pedras, mas agora nós temos um novo concerto, uma nova aliança, em que eu e você chegamos até aqui pela misericórdia. Alguém nos ajudou,
Alguém ministrou a palavra sobre a nossa vida, alguém orou por nós. Então nós não somos melhores do que aqueles que ainda não nasceram de novo. Pelo contrário, nós carregamos agora uma responsabilidade de ir até essas ovelhas desgarradas e apontar o caminho para que elas possam nascer de novo e viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém? Que elas possam descobrir o plano de Deus através de nós, irmãos. Que você possa ser um cooperador do Senhor, porque a sua vida tem um valor tão grande que através de você, pessoas que estavam já destinadas à morte, elas podem realmente ressuscitar em vida. Ressuscitar, viver uma nova vida, gerar famílias estruturadas, gerar famílias abençoadas. Então, eu e você, nós devemos viver e agir como um pastor, a exemplo do nosso Senhor. O mundo está carente disso. Então você pode entender a grande necessidade do mundo? Qual que é a grande necessidade do mundo? Ser pastoreado. Ovelha sem pastor. E essa responsabilidade é minha e sua, é da igreja que está aqui hoje na terra. Assim como o Senhor Jesus olhou aquela multidão e teve compaixão, que nós viemos ter essa compaixão, irmãos. Que possamos olhar as pessoas com outros olhos. Que possamos nos aproximar deles. Entender que eles estão num momento ali que não adianta você querer falar que não vai mudar. O que eles precisam é nascer de novo. Eles precisam ouvir falar de Jesus, eles precisam ouvir falar da salvação, eles precisam ouvir falar do sangue que purifica os nossos pecados. Eles precisam ouvir do perdão de Deus. Nós precisamos aprender mais, irmãos, mensagens evangelísticas. Nós vivemos muitas vezes no automático e falamos o evangeliquez que achamos que todo mundo entende e não é necessariamente. Nós precisamos descer descer na comunicação para que nós possamos ser entendidos com compaixão, porque nós já estivemos nesse lugar também de ignorância espiritual, irmãos. Corríamos para lá e para cá buscando a felicidade, mas a felicidade está em um único lugar, no nosso Criador, em Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele se aproximava e se assentava na mesa com os pecadores. Ele tinha paciência para esperar o processo. Ele tinha paciência para semear a palavra, a semente, até que ela fosse germinada e fossem nascidos novos homens, novas mulheres ali segundo o coração de Deus. Um exemplo disso é Pedro. Eu estou concluindo aqui. Nós olhamos Pedro de uma forma nos evangelhos, um homem muitas vezes agindo ali pela emoção, né? A gente estava até rindo ontem ao ler aquela passagem onde o Senhor ele lava os pés dos discípulos, e aí quando chega na vez de Pedro ele fala, não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí o Senhor fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí ele sai do extremo para o outro, então lava o corpo inteiro. E o Senhor fala que não era necessário, que eles já estavam sendo lavados pela palavra. Só que nós vemos outro Pedro, irmãos, depois, na carta que ele escreve, nas cartas, né? Nas duas cartas que ele escreve, nós vemos um Pedro sábio, um Pedro tranquilo, um Pedro diferente. Ele nasceu de novo. Jesus esperou o tempo dele também. Jesus não o desprezou porque ele ainda não havia nascido de novo e ele era daquele jeito, mesmo traindo o Senhor, porque ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda tinha o medo tomando conta da vida dele, as emoções afloradas. Mas o Senhor não o desprezou, pelo contrário, o que foi que o Senhor fez depois que ressuscitou? Pedro, vem aqui, eu quero conversar com você. Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus, com um amor tão grande, deu a ele a oportunidade que ele tinha de se redimir com ele mesmo. Porque o Senhor não estava ferido, o Senhor não estava machucado por ter sido ali negado por Pedro. Quem estava mal consigo mesmo era o próprio Pedro. O que o Senhor fez ali foi preparar um momento de cura para ele, para Pedro, para que ele tivesse a oportunidade de passar por cima daquela negação, uma palavra agora de entrega e de confirmação. O Senhor deu a oportunidade para Pedro confessar com seus lábios algo que iria sobressair sobre aquilo que ele havia dito antes. Não o conheço. O Senhor dá a oportunidade para ele agora falar, eu te amo, para que essa palavra fosse a última, essa prevalecesse e essa marcasse a vida de Pedro,
Então o Senhor, ele teve paciência com Pedro. E qual foi então a instrução que o Senhor deu ao próprio Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor, ele nos chama, irmãos, para apacentar as ovelhas que estão desgarradas e errantes. E você, com qual você se identifica dessa história, de tudo isso que nós ministramos? Qual a ovelha desgarrada? Você é uma ovelha desgarrada? Então eu tenho uma boa notícia para você, você tem um pastor. Venha até ele e você o encontrará e ele te guiará e você encontrará pastagens, como nós lemos aqui. E você, então não é uma ovelha desgarrada, mas é uma ovelha que já foi encontrada, é uma ovelha que tem o pastor, que Jesus já está na sua vida, que você vive como uma ovelha que ouve a sua voz, uma verdadeira ovelha que ouve a voz do seu pastor, Jesus. Então apresente-se para você ajudar a apacentar as desgarradas e errantes, porque a seara é grande. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecer ao Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra, Pai, por essa ministração que vem ao nosso coração para nos trazer uma reflexão, um despertamento, uma consciência, para enxergarmos corretamente as pessoas desse mundo, Senhor. E ao invés de já chegar pregando para pessoas que não nasceram de novo, aquilo que elas fazem de errado, que nós possamos apontar o caminho onde elas possam ser aperfeiçoadas, e é o único caminho, que é apontar aquele que é a porta, aquele que é o pastor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos nós como igreja assim, Pai, sermos exortados na palavra, exortados à santidade, exortados a uma vida santa, porque nós já temos o Espírito em nós. Nós temos realmente essa obrigação, esse dever de viver como alguém que tem compromisso, como alguém que tem uma aliança, como alguém que já abriu mão da vida passada para viver em novidade de vida, mas que nós possamos ter olhar de compaixão com aqueles que ainda não tiveram essa experiência, Senhor. Que possamos, Senhor, ter discernimento para poder realmente enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga, com compaixão, com pessoas que precisam ser ajudadas, que precisam ser orientadas, que precisam ser restauradas, curadas. E o Senhor tem nos dado tudo isso. O Senhor tem nos equipado para essa missão, para onde nós formos, realmente levar cura, levar libertação, levar direção, levar, Pai, luz. Em nome de Jesus, Senhor Deus, levanta-nos, Pai, a Tua igreja nesses dias, com esse entendimento desse ID, de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais real, de uma maneira mais presente, Pai, na nossa realidade. E não necessariamente quando nós falamos de ID, pensar que nós vamos viajar para um outro país. Mas existem tantas ovelhas desgarradas e errantes pertinho de nós, ao nosso redor. Por isso, Senhor Deus, nos ajude a enxergá-las e derrama amor em nosso coração, para não sermos, Pai amado, como os fariseus, os religiosos, porque nós não queremos ser como eles, nós queremos ser como Jesus. Ajude-nos, Espírito Santo. E nós já te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse momento, pela Tua palavra, pelo Teu amor e por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.